Bom, vamos começar aqui a parte que nos cabe hoje. Bem-aventurados os que são misericordiosos. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação, nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Ai daquele que diz: nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe ao seu irmão. Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Alguma vez, algum de vocês, se não todos, já se deparou com alguma situação aonde a gente pediu misericórdia do Pai? Misericórdia, que nos perdoasse, porque qualquer coisa que a gente tenha feito e a gente depois vai estar pagando por isso, às vezes pagar sai tão caro e a gente quase que não sustenta a dor, não é verdade? Nesse momento é o momento que a gente pede misericórdia. E quando a gente pede misericórdia para algum irmão que a gente conhece, que a gente sabe que também está padecendo, quem somos nós para não lembrar da misericórdia diante desse mundo que a gente sabe que ainda estertora nos pecados ou que se dizem pecados, porque ainda não tem o conhecimento total de si mesmo? Como fazer certo se a gente ainda não sabe exatamente como fazer? As experiências nos trazem as dificuldades e através das dificuldades a gente erra e errando a gente aprende. Por que que a gente às vezes não tem misericórdia dos outros? Se somos passíveis do erro, por que que a gente não é também compreensível com erros alheios? E muitas vezes com os nossos erros. Por isso ele é tão duro na hora que fala isso. Por isso que os Espíritos vêm nos trazendo que a necessidade do perdão deve ser ilimitada. 7 vezes 70 vezes é não ter fim. E isso não é para o resto da vida. Todos os dias. Todos os dias precisamos ter esse sentimento de perdão nos nossos corações por cada um dos irmãos que passarem à nossa frente e que talvez não tiverem feito da situação o melhor. Nos tiverem magoado, nos tiverem agredido, ou mesmo nem percebido que a gente estava ali. Vamos ter perdão com todos e perdão para nós mesmos. O auto-perdão é muito importante para quem pretende fazer autocura. E assim a gente agradece ao Senhor Jesus, nosso mestre, nosso guia, que tanto tem nos ensinado, que nos dá o direcionamento e que, graças a Deus, abre as portas desta casa junto com a nossa veneranda Joana de Ângeles para que possamos aprender sobre nós mesmos, sobre a doutrina, sobre os segredos da vida, aonde podemos sair da escuridão, caminhando para a luz. Senhor, abençoa a nossa aula, que os nossos irmãos todos possam se sentir bem-vindos e envolvidos pelo Teu amor. E que possamos todos vibrar nesse momento, na paz e na tranquilidade, pois somos filhos de um Pai que nos ama muito, que guia nossos passos. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Estou meio endurecida, gente, mas pode ser que durante a aula, né, eu vá amolecendo.
Então, assim, se eu virar tudo assim, não fiquem nervosinhos, não, tá? Bom, hoje estou sozinha de novo, né? Que eu falei que a Jane hoje não está doente, ela está viajando, né? Porque tirou essa semaninha aí de descanso, que é importante. Às vezes sair fora daqui é importante mesmo. Que bom que algumas pessoas saíram, né? Porque tá feio o negócio, né? Bom, gente, a aula de hoje, a gente já entra no bloco 2 e a gente vai falar durante esse bloco em sintonizar com Deus. E o tema da nossa aula é busca. A gente, então, vai começar por esse tema, que eu acho esse bloco um dos mais lindos que tem, tá? Ele era muito legal quando ele era feito, quando tinham poucas pessoas, porque a gente tinha umas dinâmicas super legais, sabe? A gente botava umas bacias de água, com bolinha de gude dentro, a pessoa tirava o sapato, ficava ali, sabe? Mas também vai ser legal para a gente, não dá para a gente fazer isso aqui, né? Mas a gente vai encontrar essa mesma sensação de bem-estar aqui, todo mundo junto, e a gente vai buscar isso, tá bom? Então, a bibliografia usada foi o Ilumina-te, que é aquele livrinho da trilogia da Joana, o Cura e Autocura, do Andrei Moreira, que a gente usa muito também para autocura, o Evangelho segundo o Espiritismo, e o Tempo do Autoencontro, Simbolismo do Deserto em Nossas Vidas, do Rossandro Klingen. E a gente usou todos eles, sendo que o último do Rossandro Klingen é todo. Se vocês tiverem a oportunidade de ler todo, ele é sensacional, é muito bom. Todos eles, né, são maravilhosos, mas esse livro ele fala muito dessa aula de hoje. Alguém quer anotar? Qualquer dúvida no final da aula, eles sempre guardam a aula ali na cabine, vocês podem pedir para passar algum slide que vocês queiram fotografar ou pegar, tá bom? Alguma informação, tá? Vocês todos fizeram o dever de casa? Todo mundo fez o dever de casa? Não? Aquelas perguntinhas que a gente está fazendo durante a semana, como é que estão indo? E aí, ninguém fez? Quem fez as perguntas? Quem trabalhou em cima das perguntas? Ah, não, né? 4 pessoas? 5? 6? 6 numa turma de 100 e tantas pessoas? Não dá, né? Quem trabalhou em cima das perguntas, que a gente tinha que ter trabalhado a semana toda... Eu quero ver como é que vocês vão fazer, porque toda aula eu vou trazer pergunta. E aí, como é que vocês vão trabalhar? Todos os conflitos de uma vez só? Eu vou fazer prova, boa. Vou fazer prova. Quem não passar vai voltar lá para Conhecendo o Espiritismo. Hein? Fazer tudo de novo. Livro dos Espíritos, Evangelho. Bom, vamos lá, gente. Vamos lá. Jana... Bom, vamos falar de fé? O que vocês acham que é a fé? Fé divina, claridade da certeza? Quem que já teve uma experiência de fé aqui? Todo mundo já teve uma experiência de fé? Já tiveram? Que bom. Fé, sintonia com a vontade divina. No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência de que ele tem das suas faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Ali eu coloquei Abba, Pai, porque Jesus, quando ele traz a oração, né, que ele chama o Pai de Abba, né,
Pai nosso que estás no céu, quando ele fala do Pai que ele chama de Abba, Abba é paizinho. Ele aproxima Deus para mostrar que Deus é carinhoso, é amoroso, que está conosco. E que ao pedirmos a Ele, não nos será negado. Mas o que a gente pode pedir? O que será que a gente pode buscar através dessa ligação que a gente tem com o Pai? Se um filho nosso pedir uma arma, a gente vai dar? Se a gente pede alguma coisa que a gente acredita ser o melhor para a gente, mas se Deus sabe que não é, Ele vai dar? E o que é que vocês acham que é melhor para vocês? Dentro de todos os pedidos que vocês têm feito a Deus, vocês acham que todos eles é o melhor para vocês? Vocês pedem dificuldade? Sejam sinceros. Mas vocês entendem que é a dificuldade que faz com que a gente vá para frente? A gente ainda está muito infantil, não é verdade? Mas a gente não precisa desanimar, não. Porque, na verdade, a gente tem que lembrar que Deus não faz por nós aquilo que a gente é capaz de fazer. Ele só vai fazer por nós aquilo que a gente não consegue ainda fazer. Mas aquilo que Ele sabe que somos capazes, Ele vai deixar o nosso aprendizado, mesmo sendo duro, que a gente consiga passar por ele, para que a gente consiga aprender e saber que a gente é capaz de fazer. E o que a gente não é capaz de fazer? É sério que não teve resposta? O que a gente não é capaz de fazer? Jesus veio na Terra. Jesus fez os milagres, multiplicou o pão, curou os doentes, né? Parou lá o mar enfurecido. O que mais que ele fez? Vocês são capazes de fazer isso? Ah, não? Sim. Ele veio mostrar, então, quanto que ele é maravilhoso. Ele veio mostrar o que a gente poderia fazer e a gente não faz. Ó raça de incrédulos, até quando eu irei suportá-los? Porque a gente não entende que aquilo era o que a gente podia fazer. E quantos de nós consegue elevar a mente num nível suficiente para fazer aquilo que a gente já podia estar fazendo há 2000 anos atrás? Então a gente está muito devagar, né? Vai, a tua fé te curou. Foi a fé de Jesus? Foi a do Pai? Foi a de quem? Então, o que é a fé? É a vontade, é o pensamento, a certeza de que você sabe fazer. Quando os apóstolos não conseguiram curar o doente, o filho daquele homem que pedia, pelo amor de Deus, os apóstolos não conseguiram curar, Jesus trouxe para ti, e ele fala, como assim? Por que não conseguiram? Porque tinham fé? Não, porque tinham descrença. Porque se eles tivessem fé, eles curavam. Porque o pensamento é capaz de movimentar qualquer coisa em nossas vidas e curar qualquer coisa em nossas vidas. E isso a gente pode fazer. Vocês já perceberam o quanto que os evangélicos se curam? Porque eles têm fé, certo? Eles acreditam de uma forma, eles não acreditam neles, que eles se curaram, mas eles acreditam que a busca deles faz com que eles se curem. Isso, gente, é comprovado pela ciência. As pessoas que têm uma religião relacionada com a fé se curam mais do que as que não acreditam em nada. Então, que componente é esse que a gente já tem dentro e que a gente desconhece tantas vezes? Qual é o pensamento
que vai em direção contrária àquele que a gente sabe que é capaz de conseguir qualquer coisa. O medo do pecado impede ao homem de um contato mais profundo com o Pai, e as noções originais apresentadas por Jesus perdem-se em meio às fantasias odiernas. A gente tem uma visão de nosso Pai maior ainda arquetípica. Então, se eu for pedir para 3 pessoas de vocês virem aqui no quadro e desenharem como é que Deus se apresenta para vocês, vão ter 3 leituras, né? Pode ser que uma desenhe um coração, pode ser que uma desenhe uma estrela simbolizando uma energia, pode ser que a outra desenhe um homem com cajado, barbudo, né? Aquele Deus. Depende do que ainda funciona, das ligações arquetípicas e como elas funcionam nas nossas reações. Mas esse Deus com cajado, todos nós temos. O Deus que pune, o Deus que não ama tanto se você não fizer o certo. Estou certa? Quantos de nós têm receio de falar profundamente com Deus por não se achar merecedor? Quantos de nós têm coragem de se abrir para Deus falando das suas faltas, daquilo que realmente é, sem sentir o medo de ser punido? Quantos de nós conseguem uma aproximação com Deus, de entendê-lo como nosso maior terapeuta, aquele que sabe dos nossos segredos mais profundos, e estar de consciência tranquila perante a isso? Porque a gente não nos perdoa, mas Ele já nos perdoou muito antes de nós. Olha a misericórdia que saiu no Evangelho. Por que essa falta de perdão que ainda existe nos pecados que estão na nossa mente e que não são reais? Porque é aprendizado. Erramos e aprendemos com os nossos erros porque sofremos através disso. Então, esse sofrimento é o que nos recoloca no caminho. Causa e efeito é ótimo para quem precisa aprender. E quem de nós não tem o direito de passar por isso? Quem de nós não passa por isso? Tá tranquilo? Nenhuma pergunta? Opa, turma boa. Por isso que vocês não estão nem fazendo dever de casa, né? Desenvolver a fé é curar a alma da angústia e da separatividade que está expressa no símbolo de Adão e Eva, apartados do paraíso íntimo pela descoberta do bem e do mal ou pelo estabelecimento da dicotomia no reino de si, onde o ser é inteiro. Então, vamos lá para trás, voltar a mexer nos nossos arquétipos, vamos brincar de Adão e Eva, né? O que a Eva fez? Mordeu a maçã. Que culpa é essa que as mulheres carregam até hoje, pelo amor de Deus? Elas carregam tanto essa culpa que elas ainda são submissas a várias situações. Concordam? Olha como lá atrás uma história que foi contada, mas não compreendida no seu poder total, que foi desvirtuada por uma leitura, por uma interpretação que pretendia direcionar aqueles que liam. Olha a bagunça que ela faz no nosso íntimo. Né? E eu estou falando das mulheres, mas vocês, homens, não se esqueçam que vocês, dessa vez, vieram homens, mas mulheres vocês já estiveram aqui. Né? E vão estar de novo, que é o pior. Então, que história é essa? Que simbolismo é esse que esses dois aprontaram
e que foram jogados para fora do paraíso. Porque o paraíso é o quê? O lugar onde todo mundo é feliz. Então a gente entende que não temos o direito de ser feliz. Mas Deus criou a gente para ser feliz. Então a gente não está fazendo a vontade do nosso Pai. Quando a gente nega a felicidade para si mesmo. Quando a gente busca o sofrimento através do nosso inconsciente e não busca a felicidade. Porque quem foi que falou que se a gente vai pelos caminhos errados, a gente está buscando a nossa felicidade? A gente sabe onde está a felicidade. Olha o nosso congresso desse ano. O segredo da felicidade. Não pode perder, hein? Vai ser sensacional. Então, por que a gente afasta essa felicidade da gente? Vocês já viram quantos mecanismos a gente tem para que a gente possa cair e se derrubar? A gente mesmo faz isso com a gente. O que vocês comeram hoje de manhã? Vocês fizeram exercício físico? Tiveram só pensamentos positivos, bons? Foram gentis com todos que passaram na sua frente? Agradeceram muito essa vida maravilhosa? Você fez? Então, gente, o que está acontecendo com a gente, né? Que Joana tem que vir, ó. Vamos lá, galera. Vamos embora, que é para a felicidade que a gente nasceu. Vamos buscar ela. Vamos buscar com vontade de ser feliz. Vamos tirar da nossa vida tudo aquilo que está nos impedindo de ser felizes e que a gente está carregando nas costas sem precisar. Ah, descobri o porquê da minha torcicolo. Vamos lá. A gente busca uma autopunição. Exato. No nosso inconsciente está gravado tudo isso. Eva é fogo. As mulheres carregam isso com muita força mesmo. E é sofrido se libertar de tudo isso. Olha quanto tempo as mulheres estão buscando e galgando o seu espaço, a sua posição, o direito de ser respeitada, né? Não humilhada. Olha como isso agora está ficando cada vez mais forte. Quantos caminhos as mulheres pegaram até que não era bem aquilo que elas podiam trilhar e trilharam errado, mas aí depois vai se ajustando, pouco a pouco elas vão vendo, não é bem isso, é para cá, não é para cá. Olha a dificuldade. Isso tudo está aí, gente. E a gente tem que se livrar disso, desses atavismos e dessas coisas que vão passando e a gente não vai pensando. A gente não vai refletindo, porque refletir é se conhecer. E a gente vai começando a entender que a gente não precisa mais dessa história na vida da gente, mesmo sem saber, na consciência, que ela está ali. Todo o trabalho de Jesus foi para desenvolver a consciência de cada ser como filho de Deus, digno de amor, fonte de amor. Digno de amor, mas também fonte de amor. Se eu ajo nesse amor, esse amor retorna para mim. Pode até demorar, mas ele retorna. Então, está faltando amor nas nossas vidas, né? Vamos voltar lá no Buscar e Achareis. Se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo, o homem, seus membros se teriam atrofiado. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que lhe fez do trabalho uma necessidade, lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás filho das tuas obras, terás dela o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito.
E agora lá, nossa pergunta inicial. O que a gente pede? O que a gente pede e que a gente não está vendo que é a gente que pode fazer? Será que a gente não está conseguindo porque a gente não pode ou porque a gente realmente não quer? Porque ele nos deu isso tudo. A lei do trabalho é para todos, não é só para alguns não, gente. E não é só trabalho, o trabalho de ganhar dinheiro, não. É trabalho, tudo que envolve trabalho. Trabalho de caridade, trabalho com si mesmo. É levantar de manhã e ter coisas para fazer. Não ficar no Facebook, não ficar deitado, não ficar reclamando da vida. É ir, é buscar e achar. O que acontece com uma senhora se ela resolve parar, ficar deitada o dia inteiro vendo televisão? Ela abrevia a vida dela. Ela fica dependente mais rápido. A mente para de funcionar. E talvez ela abrevie em mais de 20 anos a vida dela. Não é? Ah, mas eu estou cansada. Ah, mas eu estou com dor. Ah, mas eu não posso fazer isso, sabe? Porque eu estou com uma dificuldade na perna, porque eu estou com uma dificuldade aqui, eu estou com uma dificuldade lá. Oi? As dificuldades não são desafios que a gente precisa passar, vencer? A gente pode parar provisoriamente, porque às vezes realmente não dá naquele momento, mas não protelem mais aquilo que vocês vieram fazer aqui na Terra, porque o prejuízo é para vocês mesmos. Todos nós temos que estar em ação o tempo todo. Me lembrei até de uma história de uma pessoa que ficou doente e ela ficou paraplégica e não podia mais se levantar, e depois ela ficou toda paralisada e ela só movimentava uma mão. E ela era espírita e gostava muito do trabalho espírita. E aí ela falou, parada eu não posso ficar. E ela pediu que colocasse um telefone do lado dela. Através desse telefone, ela começou a ligar para as pessoas, oferecendo ouvido para aqueles que precisassem falar e conversar. E para aqueles que tivessem mais do que isso, ela pedia auxílio para os pobres. Ela ligava o dia inteiro e ela conseguia o auxílio também para pagar a conta de telefone. Porque quando você está em movimento, se doando, o retorno é contínuo. Ela não ficou naquela posição de inércia e de não posso mais fazer nada. Todos nós ainda podemos fazer. Vide a aula passada. Pedi a luz que deve clarear o vosso caminho, e ela vos será dada. Pedi a força de resistir ao mal, e a tereis. Pedi assistência aos bons espíritos, e eles virão ajudar-vos. E aí eu coloquei essa foto de um copo que a gente é cheio das coisas que a gente já sabe, né? Então, assim, a gente é cheio de paradigmas. Todo mundo sabe dentro de uma empresa, se você pegar aquelas pessoas que trabalham com TI, né? Que são aqueles que vão lá instalar o sistema da empresa para o usuário mexer, que vão lá trabalhar com a parte de computação, o que eles falam que é mais difícil no trabalho deles é o próprio usuário, não são os programas. Porque toda vez que eles vão trazer alguma novidade, as pessoas não aceitam. Elas não aceitam sair daquele conforto delas, daquilo que elas já conhecem e dominam. Qualquer coisa amedronta. Então, o que elas fazem? Isso não funciona, isso não dá certo. Olha só, não vem com isso daqui para cima de mim, não. E aí não conseguem entender, e muitas vezes, quando se muda um sistema total de uma empresa, você tem que mudar os funcionários. Porque não entra na cabeça. A pessoa já está tão formatada naquele pensamento que ela não permite que outro pensamento chegue, fazendo com que ela se desapegue daquilo que ela já sabia.
ela não precisa mais, ela não vai usar mais, é outro sistema. Então, são poucas as pessoas que ficam quando existe uma mudança tão grande dentro de uma empresa. E aí eu peço para vocês, conseguem desapegar dos vossos pensamentos? Vamos brincar de esvaziar o copo? Porque é esvaziando que a gente vai poder encher eles com água limpa. Quantas coisas a gente já tem o pensamento fixado de tal maneira que a gente não permite que alguma coisa boa chegue para a gente. Vocês já pegaram alguém do qual vocês às vezes vão dar um conselho, né? E a pessoa fica assim, não, mas isso não dá. Aí você muda o conselho, né? Pois é, mas comigo não funciona. E aí você fala de outra forma. Não, olha, é porque você não entende, é porque... E a pessoa fica naquela, até que você diz assim, tá bom. Tá bom. Eu até hoje recebi uma coisa muito engraçada, assim, que eu falei assim, vou mandar para umas pessoas que eu conheço. Aí eu falei, não vou mandar não, porque eu que vou ser idiota. Que é um sábio, aí o cara chega para o sábio e fala assim, qual é o segredo da felicidade? Olha o segredo da felicidade, Edi. Você viu? E aí o sábio diz assim, então me ajuda, Nilda. O sábio diz assim, o segredo da felicidade é não discutir com pessoas idiotas. Não é isso? Mas eu não concordo com isso. Tá bom, você tem razão. Vai adiantar você ficar tentando colocar alguma coisa na cabeça de alguém que já está com a cabeça cheia e que não vai abrir mão daquilo que ela acha que é? Você está perdendo tempo. Vai mudar você. A gente não muda os outros, não. É a gente, quando está disposto a mudar, que vai lá e faz o trabalho. Mas não dá para fazer isso com o outro. Mas dá para fazer com a gente. Então, quais são os pensamentos que a gente tem, quais são as nossas questões que a gente deixa tão grudado que a gente não permite se desfazer deles? E olha que eles são as maiores pedras, os maiores impedimentos para que a gente seja feliz. Vai lá, vasculha os problemas, vasculha os conflitos. Vai lá, observa onde que você está tão preso numa ideia que você não consegue se libertar e que está trazendo um prejuízo. Despojar-se do homem velho e tornar-se uma nova criatura em Cristo. Renascer pelo Espírito. Lembra dessa passagem do Evangelho? Como ela é importante e como é importante ela ser compreendida na sua própria natureza? O que isso tudo tem a ver com a gente? Conseguimos ser o homem novo em Cristo? Sabe quando se fala? É muito fácil carregar Jesus no peito. Todo mundo tem um crucifixozinho às vezes, né? O mais difícil é ter Jesus dentro do peito. Andar com Jesus é muito mais difícil do que somente carregar no pescoço. E aí a gente entra no deserto. A gente entra no deserto e a gente começa a perceber o quantos missionários buscaram o deserto e qual é o simbolismo que ele tem em nossas vidas. Porque Jesus passou 40 dias no deserto. Fazendo o quê? Ele precisava? Ele já não era pleno? Mas precisou, né? Ele saiu do estado de Jesus, o homem, ainda envolvido numa ideia, e se transformou no Cristo. Esse Cristo nós temos dentro de nós. Essa força crística é essa força que nos impulsiona, que nos movimenta, que nos traz para cá, que nos faz querer aprender, que nos faz querer nos libertar. Esse é o Cristo que vive em nós. O Jesus em homem, ele funciona arquetipicamente. Porque a gente ainda é preso a uma imagem, a ações. A gente é preso ainda no Jesus histórico.
Mas esse Cristo é que é o importante de fazermos com que viva dentro da gente. Porque é essa força crística que conhece cada um de nós, que movimenta o nosso planeta e que é capaz de transformar qualquer coisa. Essa é a força que a gente usa. Através do conhecimento do Jesus e o homem, a gente conhece a grandeza, mas sabe que essa força está dentro da gente, que a gente não está separado dele. É ele o governante do nosso planeta. Por isso ele é o nosso caminho. Por isso ele é a nossa verdade. Ele é a própria vida. Por que ele é a própria vida, Denise? E Deus, onde é que está? Ele está separado de Deus? Ou ele e o Pai são um? E aí eu botei ali a figura de Moisés. Lembra? Antes de libertar, como ele vai para o deserto buscar esse encontro com o Pai, de entendimento de si mesmo, do que é para ele fazer, qual é a missão dele. Botei ali Paulo de Tarso, ali quando ele tem a cegueira, o como ele vai depois para o deserto, para também entender, ele passa 2 anos, 4 anos, 3 anos. João Batista também fez o mesmo movimento, isso outros, né, gente? Gandhi, vários fizeram o mesmo. Então, peraí. A gente uns 50. Ele está colocando as datas aqui. Jesus, 40 dias, o outro 3 anos, o outro adolescência toda, a gente uns 50. Depende da nossa vontade. Não é verdade? O deserto, simbolicamente, pode ser comparado, em uma metáfora, ao lugar ideal para a meditação profunda, a fixação do pensamento sublime, distante das distrações, do imenso contingente das tentações. Na solidão, o ser retempera o ânimo, identifica-se com a atividade de libertação, descobre quão transitória é a sua marcha orgânica, adquirindo lucidez para compreender todos os acontecimentos, especialmente aqueles que causam aflição. Sucede que, nesse estado de receptividade íntima, os sofrimentos não perturbam, nem desarmonizam, mas produzem amadurecimento para as refregas da evolução que são inevitáveis, e graças às quais operam-se os processos de crescimento e de conquistas. Então, essa é, simbolicamente, que ninguém precisa ir para a Arábia Saudita, não, gente. Sabe? É simbólico. Isso tudo, essas ações são simbólicas, né? Então, assim, esse simbolismo do deserto, esta ida, né, aonde a gente para um pouco com tudo aquilo que vem nos trazendo um monte de informação, um monte de questões, né? A gente, opa, peraí, deixa eu começar a desapegar de todas essas coisas. Será que eu preciso de tanta informação? Será que eu preciso de tantas situações, de tanta coisa? O que é que esse mundo está trazendo para mim que está me atrapalhando nessa conexão? Sabe a música do Gilberto Gil? Se eu quiser falar com Deus, sabe? O que ele tem que fazer? Calar a voz, ficar a sós, ficar nu, se despojar. Não é assim? Do quê? De tudo isso que ela está falando. Olha quantas distrações esse mundo oferece para a gente. Olha quantas distrações. Olha quantas pessoas que vocês conhecem que são pessoas tão bacanas e, de repente, algumas distrações tiram ela do caminho. E fazem coisas assim inacreditáveis, que você fala, o que houve? Olha como a gente cai diante de tantas distrações. O que é que nos tira do caminho? O que é que a gente ainda acha que precisa, que a gente não segue o caminho? O filósofo Arthur Schopenhauer define o ócio produtivo, que corresponderia ao tempo necessário para pensar, organizar ideias, meditar, criar. Como ter este tempo hoje em dia em que ninguém tem tempo para nada?
Quantas vezes eu falei de meditação e a pessoa fala, não tenho tempo? Quantas vezes a gente fala, bastam 5 minutinhos, pelo menos, e a gente não encontra 5 minutos no dia da gente? Não encontra 5 minutos? Mas perde 1 hora vendo Facebook, não sei quantas outras vendo seriado no Netflix. Quantas horas a gente vai perdendo no nosso dia discutindo com a gente mesmo, com os outros, com as situações? Quanto tempo da nossa vida é perdido por causa da nossa teimosia, por causa do nosso orgulho? Quantas coisas estão diante da gente, onde a gente perde, em vez de estar trazendo coisas boas para a gente? Esse tempo do ócio produtivo é necessário, porque se a gente não tira tempo para a gente não está dando para quem a gente mais tem que amar. Como é que a gente pode amar o outro sem se amar? Como é que a gente pode deixar a vida nos levar diante de todas as situações de trabalho, família, isso, aquela pizza inteira lá, e não ter uma fatia daquela para a gente? Parar, refletir, como é que a gente está agindo, o que a gente está pensando, por que a gente está reagindo. Como que a gente não faz isso? É interessante notar que o lugar da falta, o deserto, é o lugar de se encontrar e conectar-se com o sagrado. E aí a gente precisa fazer uma reflexão desse simbolismo do deserto. Porque o que tem no deserto? Nada. A não ser que a gente leve uma tenda, a gente não tem nada no deserto. Vamos se ver assim, perdidos no deserto, sem nada. A gente não tem uma parede, a gente não tem uma cama, a gente não tem água para beber, a gente não tem alimento, a gente não tem nada. É só o deserto. Tudo nos falta, absolutamente tudo. No breu, aonde nem mesmo uma estrela surge para nos guiar, parece... gente, não é possível, na última aula que eu dei do deserto choveu. Vocês vão entender por quê. Parece até que nossas concepções de Deus se esvaem. Aquele Deus personalizado, feito para atender nossos caprichos, prova toda a sua inconsistência. Não há nem mesmo uma parede que possa circunscrever um ambiente mínimo, diminuindo a sensação de vazio, levando-nos a sentir um pouco de experiência do Cristo, a nos dizer: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Ele tinha uma casa? Ele tinha onde dormir ou cada dia ele dormia num canto diferente? E ele tinha travesseiro? Como é que é? Travesseiro de pluma de ganso? Travesseiro do astronauta? Não tinha. E ele era infeliz por isso? No deserto, em meio à ausência de tudo e de todos, até mesmo de nossas forças, encontramos a presença inexprimível de Deus. É onde a gente se conecta mais. Pensem só, quando em algum momento da nossa vida a gente acha que não tem nada, que a gente não tem auxílio, que a gente não tem as coisas que a gente acha que deveria ter, aonde está faltando, se não é nesse momento em que a gente busca mais a Deus. O que tem no deserto que não tem nada? Vamos lá para o deserto. Ele não está lá? Ele não está lá em conexão direta? Quais são os desertos da nossa vida? Então vocês vão anotar e vão fazer essa semana, porque se não fizer eu vou puxar a orelha, hein? Estou no deserto. E agora? O que vocês fazem quando vocês se veem no deserto? Na falta do que vocês acham que é necessário. Não é só falta financeira, não, gente. É falta de amor, né? Às vezes falta um namorado, a gente reclama. O filho que está viajando, foi embora, não quer saber da gente. Falta de atenção, falta de saúde.
Quando estamos no deserto, estou no deserto, e agora? O que eu faço? Quais são... Vocês não vão escrever o que está certo, não. Vocês vão escrever o que realmente vocês fazem. É análise, é verdade. Vocês estão lidando com a verdade de vocês, hein? Quais são os meus desertos de cada dia? É ali que você sente o vazio? O bolso fica vazio, a gente sente vazio na alma, é isso? Estou pronto para encontrar comigo no deserto? É para trabalhar durante essa semana, tá? É para trabalhar durante essa semana e trabalhar duro. E a gente agora vai meditar. Quer que volte? Falta alguém? A lista de presença está onde, gente? Olha só, vocês deem presença, hein? Porque já viram quanta gente dentro dessa sala? Se a gente fica com pouca gente, eles vão botar a gente numa salinha pequenininha, hein? Porque é pela lista da presença que eles vêm. Que sala que precisa. Vou mudar, tá, gente? Antes da gente meditar no deserto, eu me lembrei de uma coisa que semana passada uma amiga aqui da salinha falou. Vamos fazer uma técnica de meditação, né? Eu vou dar duas para vocês. Uma que acalma, que não é meditação, mas que é, na verdade, acalmar a alma diante de alguma situação estressante. Por exemplo, você vai fazer uma entrevista para o emprego. Sabe, quando a respiração muda, você fica nervoso, aí você já não consegue falar mais, né, com fluidez, você sabe aquelas questões? Ou então, vou encontrar a menina que eu estou apaixonado e vou fazer o pedido de casamento. Aí desgringola tudo, fala tudo errado, faz tudo errado, aí ela nunca vai querer casar com você. E aí também tem algumas situações onde você tem uma briga, um conflito grande, e aí você sai do seu prumo, né? Qualquer coisa que possa te tirar do teu equilíbrio, aonde a respiração fica descompassada e aonde você perde a sua estabilidade, existem uns mudras que a gente utiliza com uma respiração para que a gente possa voltar para o centro, tá? Então, fazer coisa de última hora é fogo. Vocês vão fazer assim, ó. Vocês vão juntar esses dois dedinhos, as pontinhas dele, né? Esses dois vão ficar para dentro, tá vendo? Aqui, vocês conseguem fazer isso? Isso aqui? Conseguem? Então, vocês vão utilizar então esses dois juntos e esse daqui. Os outros vão ficar para dentro. Agora vocês vão sentir esse embaixo desse ossinho aqui que todo mundo tem no nariz. Vocês vão apertar embaixo dele, tá? Aperta os dois só para você sentir aonde é que está, que tampa a respiração. Tá vendo que a pressão deles, olha, vai para um lado, vai para o outro, tampa a respiração. Para fazer isso, gente, olha, tem que ter suado o nariz, está tranquilo, tá? Para não fazer besteira, tá? Então, vocês vão apertar assim, e aí vocês vão inspirar. Vocês vão inspirar, aperta, vamos apertar com os dois assim, ó, de um lado, e deixar o outro livre? Isso. Aí vocês vão inspirar por um lado, prende, fecha o lado que inspirou, abre o outro e expira. Agora, inspira pelo mesmo lado que expirou, tampa, abre do outro lado. Expira. Agora, inspira pelo mesmo lado, tampa, abre do outro, expira. E por aí vai. Vocês vão ver que a respiração vai voltar ao normal,
o sistema nervoso vai começar a regularizar e vocês vão ter mais tranquilidade, mais serenidade para enfrentar aquilo que vocês vão estar enfrentando, tá? Aquele desafiozinho. Esse não é com meditação, mas só o fato de você fechar os olhos e fazer isso aqui, isso você pode ir no banheiro rapidinho e fazer, já é uma busca pelo teu centro, pelo teu eixo. Puxa, sair do eixo, vamos lá. Consegue. Né? Deu aquela 5 minutos que você quer matar a pessoa que está na tua frente. Corre lá no banheiro, faz a respiração e aí volta. Né? Sorriso. O que mesmo você estava dizendo? Né? Por aí. Facinho, gente. Vocês vão evitar muito problema. Tem gente que vai morar no banheiro, verdade. Vai e volta, vão achar que está com disenteria. Agora a gente vai fazer a respiração, que é propiciadora de... deixa eu falar diferente. A Joana nos ensina que essa respiração, que é a diafragmática, ela desanuvia todo o nosso córtex cerebral, que é onde ficam concentrados todos os nossos pensamentos, problemas, fica tudo aqui, olha, abarrotado de questões, de imagens, de tudo. Quando isso daqui está abarrotado, é como se estivesse entupido. E aqui, gente, é o nosso terceiro olho. Então, assim, isso aqui tem que estar livre, né? Para a gente estar pensando com a consciência, com clareza de pensamento. Então, sabe aquela hora assim, antes de chegar a dor de cabeça, antes de você não sei mais o que fazer, sabe, está tudo confuso, já pensei tudo, já não tem saída. Antes de chegar nesse momento, a gente para, medita, mas essa meditação, na verdade, é para ser feita todos os dias, porque esse é o estado de paz que a gente tem que ter todo dia. Então, vamos pensar que somos uma garrafa, tá? Aqui, aí aqui, ó, vem até o gargalo aqui, tá bom? Imaginaram uma garrafinha? Uma garrafinha gordinha, né? Daquelas de vinho do Porto. Mas tudo bem, tranquilo. Então, vamos lá. Eu vou fazer ela devagar para que vocês possam entender. Mas, na hora da meditação, vocês não vão ficar que nem eu estou fazendo, tá? Vocês vão fazer isso suavemente. Então, vocês vão botar a mão aqui na costela. Aqui, ó. E vocês vão perceber que, na hora que você inspirar com esta parte aqui, a costela vai até se abrir um pouquinho. Tá vendo? Aí inspira mais um pouquinho. Aí até chegar aqui no gargalo, ó. Segura, conta 4 tempos. E esvazia a garrafa. Conta 4 tempos. E volta a fazer. Gente, é suave, tá? Isso aqui eu fiz só para mostrar, mas vocês não vão ficar pensando nisso. Então, assim, vocês vão fazer das primeiras vezes assim, né? Não vai ficar com a mão aqui para meditar. Mas vocês vão fazer isso naturalmente, tá? E vão se concentrar na respiração. Por quê? A nossa mente é uma mente ocidental. É uma mente que fica igual aquela bolinha do fliperama, sabe? Que vai para cá, para lá. Com 1000 pensamentos. A gente não foi acostumado desde pequenininho a parar e esvaziar a mente. Olha lá o nosso copo, lembra o nosso copo vazio? Então, a gente tem dificuldade. Então, para que a gente esvazie desses pensamentos, que são esses, que estão muito arraigados, a gente vai se concentrar na respiração. Se quiser um mantrazinho para ajudar, quando inspirar, Deus em mim. Quando expirar, eu em Deus. Que aí você fixa nesse pensamento. Vai conseguir fazer só esse pensamento? Não. O pensamento vai chegar, você vai reconhecer e deixar ele embora. Do tipo, de repente eu estou meditando. Estou lá vazio, num deserto. Ah, mas chegou um problema. De repente eu me pego, eu estou naquele problema. Não tem problema não. Pode passar, já reconheci, vai embora. Esse é um reconhecimento de nós mesmos, porque nós nos vemos com todos esses problemas e como se eles fizessem parte da gente, sem a gente perceber. Então, a gente vai estar retirando, desapegando de todos eles para encontrar com o poder de nosso ser real. E esse encontro com o self, Deus em mim, eu em Deus,
vai fazer com que a gente comece, através desse mantra, tomar consciência de nós mesmos. Combinado? Então, vamos lá. A gente agora vai brincar de estar no deserto, tá? Pode botar aquela musiquinha, apagar as luzes? Pode botar vermelho agora, que depois a gente bota azul. Então, a gente vai relaxar na cadeira, tá? Eu vou encerrar essa meditação com a outra meditação que a gente faz no final da aula, tá bom? Então, eu vou encaixar uma na outra para a gente encerrar a nossa aula. Mas nessa aqui a gente vai ficar um tempinho sentindo o deserto. É o barulhinho do deserto que a gente vai imaginar, vai facilitar a gente estar no meio daquela areia só com aquele vento, né? E mais nada. Então vamos fechar os nossos olhos, relaxar e começar a nossa respiração.
A força divina perpassa pela minha mente e meu corpo. Renasci em situação penosa para treinamento da evolução. As pessoas são conforme se comprazem, mas eu sou uma busca perene de harmonia. O mal que me fizeram, tornarei um bem para mim. Não era a intenção deles estigmatizar-me. Sucede que ao seu turno foram vítimas e não sabiam fazer melhor. Assim, eu os amo e serei livre para conquistar as metas de perfeição. Te agradecemos, Senhor, por cada ensinamento, Jesus. Que tua força crística possa estar dentro de nosso peito, balsamizando nossa alma, nos criando as oportunidades para que possamos criar a beleza diante da nossa vida. Porque quando sairmos dela, que possamos contar das nossas dificuldades, mas também das vitórias, porque aprendemos contigo, com nossos irmãos maiores, com a nossa veneranda Joana de Ângeles. E a todos agradecemos por estarmos aqui com tantos irmãos dos dois lados da vida, aprendendo a viver. Obrigado, Senhor. Fica conosco. Graças a Deus. Uma boa semana a todos. Que todos possam sentir purificados por todos esses miasmas que o Carnaval trouxe, mas que a gente possa saber que a gente consegue isso mudando o nosso pensamento. Uma boa semana, gente. Obrigada pela presença, viu?